Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, querido, trata-se da cura de um cego de nascença. O verso de número 9, que diz assim: uns diziam, é esse, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me e os olhos, e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé. Um homem chamado Jesus. Esse, amado, o tema que nós iremos, com a misericórdia do Senhor, receber da parte de Deus aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Vamos orar aqui. Amado Deus, louvado seja o teu precioso nome, Senhor. Nós estamos mais uma vez na tua presença, meu Pai, especialmente nesta data, Senhor, que nós estamos comemorando o teu nascimento. Nós pedimos no nome precioso de Jesus, continua no meio de nós. Derrama a tua unção, invade este lugar, meu Deus. Toma conta, Senhor, de cada canto, de cada coração. Enche, meu Senhor, porque nós estamos disponíveis para ti, meu Deus. No nome precioso de Jesus, nos abençoa nessa noite. Nós queremos receber, Senhor, de ti. Queremos receber a tua unção. Nós queremos, Senhor, dar glórias pelo que tu vais fazer neste lugar. No nome precioso de Jesus. Amém. Um homem chamado Jesus, tão especial, tão glorioso, e aproximadamente, amados, há 1000 anos atrás, já se falava sobre o seu sofrimento. O profeta Isaías já falava, já profetizava como seria a morte do Messias, aquele que viria para nos salvar. Profetizava que o Messias seria da linhagem de Davi, e muitos o rejeitariam. Um homem chamado Jesus, mas graças a Ele, o Todo-Poderoso, um homem chamado Jesus, esse nós conhecemos. E o cego ficou curado, e perguntaram para ele, onde é que ele está? Ele disse, não sei. E eu tenho a certeza, a convicção que você sabe onde ele está. E agora está aqui no meio de nós. Ele ressuscitou. Está no meio de nós para nos abençoar. Um homem chamado Jesus. Ele ensinou o amor. Ele ensinou a convivência harmoniosa. Venceu a morte para nós na cruz. Deu o seu sangue para nós. E deu a garantia de uma vida eterna. Este é o homem chamado Jesus que nós conhecemos. Mas, amados, eu gostaria de trazer para a nossa meditação nesta noite algumas atitudes do caráter de Jesus. Esse texto que nós lemos, nós podemos extrair algo importante para os nossos dias. Algumas coisas, alguns acontecimentos daquela época que Jesus fez, e tenha certeza que Ele continua fazendo, porque Ele disse que precisava ir ao Pai, mas o Consolador iria descer, iria ficar conosco, e nós iríamos fazer muito mais do que Ele fez. E uma das principais
atitudes do caráter de Jesus, nós vamos ver nessa noite. Em primeiro lugar, amado, ele teve o poder, ele tem o poder para transformar. Tem o poder para transformar. Não pense que você vai continuar do mesmo jeito. Se você clama ao Senhor, se você crê que Ele é o teu Salvador, que Ele morreu por ti, certamente Ele vai transformar a tua vida. Assim como Ele transformou a água em vinho, lá amarrado no Evangelho de João, fala desse casamento, que Ele foi e transformou água em vinho. E diz a palavra de Deus que nessa transformação o vinho foi melhor do que o vinho inicial. Significa, queridos, que a transformação que Jesus Cristo quer fazer nas nossas vidas é tão somente que a gente dá lugar, a gente permitir. Será bem melhor do que a que era antes. Diz a palavra de Deus que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E tu estás edificando uma casa, estás edificando uma moradia para o Espírito Santo de Deus dentro de ti. Certamente será melhor. Esse é o nosso Deus, é o homem chamado Jesus. Mas ele teve também o poder para saciar a fome. Ele teve poder para saciar a fome. Não só a fome orgânica, mas a fome espiritual. Um homem chamado Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, ele transforma aquela agonia, o desespero de não saber o que fazer, em esperança. Ele tanto sacia a fome orgânica como também a espiritual. Foi assim, amados, que ele fez com 5 pães e 2 peixinhos. Também está lá no livro de João, no capítulo 6. Ele é aquele, amados, que faz cessar a fome. Mas qual é a tua fome? Qual é a minha fome? Qual é a nossa fome? O que é que nós estamos precisando? Que alimento nós estamos precisando? A fonte é Jesus Cristo. É um homem chamado Jesus. Ele teve também, queridos, atende. Outra característica, ele atende a quem chama por ele. Atende a quem chama por ele, diz a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui nos alegrando, nós vamos nos confraternizar, aliás, já estamos na presença do Senhor, confraternizando, mas iremos também clamar por ele. A igreja que clama, o Senhor atende. Quantos estão precisando de um clamor? Quantos estão precisando de que Deus haja, mas que haja depressa nas nossas vidas? E hoje, queridos, nós iremos também clamar ao Senhor, a quem chama por Ele. A palavra de Deus nos Evangelhos traz muito exemplo. No Evangelho de Lucas, por exemplo, está lá uma pessoa na beira da estrada e clamando, o cego de Jericó clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele atende o teu clamor. Ele atende o chamado do crente. Aleluia. Atende a quem chama por ele. Glória a Deus. Mas não fica só nisso. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Glória a Deus. Um homem chamado Jesus, que você conhece, que você confia,
Ele tem poder para ressuscitar mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, aquela mulher desesperada, o único filho, era viúva. O que seria dela? E Ele quer também, amados, ressuscitar aquilo que tu perdeu. Ele quer ressuscitar a tua alegria, o teu gosto de viver, a harmonia dentro da tua casa, a tranquilidade e a paz, que para muitos já morreu. Esse é o homem chamado Jesus. O texto que nós lemos. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus. Quem foi que fez isso? Quem abriu os teus olhos? O que se passa? Por que tu estás vendo? Ele disse: foi um homem chamado Jesus. Onde é que ele está? Eu não sei. Mas nós sabemos, queridos, nessa noite onde é que ele está. Ele está no meio de nós. Um homem chamado Jesus, que abriu os nossos olhos, que encheu os nossos corações de alegria. Este homem chamado Jesus. Ele, uma característica, um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem perfeito, sem pecado, desafiou os seus inimigos. E olha que o inimigo coloca defeito. Muitos dizem: os meus amigos não têm defeito, mas os inimigos, se não tiver, eu ponho. Mas é assim, a lei do mundo é fora. Mas com Jesus foi diferente. Seus inimigos, ao perguntar quem o acusaria de pecado, ninguém se apresentou para acusá-lo. Ele desafiou seus inimigos, porque ele é puro, perfeito, sem pecado. Outra característica deste homem chamado Jesus: tem poder sobre os pecados, tem poder sobre as enfermidades. Paralíticos, doentes foram curados. Paralítico de Cafarnaum foi curado. Diz a palavra de Deus lá em Marcos: o paralítico de Cafarnaum, ele diz: toma teu leito e vai para casa. Porque ele tem poder. A característica desse homem que você conhece: tem poder sobre o pecado e tem poder sobre a enfermidade. Se vai, toma o teu leito e vai. Um homem que nós conhecemos, amados, chamado Jesus. O inimigo tem atrapalhado os planos de Deus na vida do crente. Ele começou querendo destruir a criação de Deus. Por isso que hoje nós estamos comemorando o nascimento de Cristo. Houve a queda do homem. Deus revela que viria um homem nascido de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Pisaria na cabeça da serpente. A serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele iria ferir a cabeça da serpente. Lá no livro de Gênesis, amado, logo no começo, capítulo 3, fala dessa passagem. Desde essa época que o inimigo vem pelejando para destruir os planos de Deus nas nossas vidas. Mas Deus cumpriu a promessa. Ele venceu a morte. O Apocalipse de João, no capítulo 1, fala que ele venceu a morte. Glória a Deus. É o cumprimento da promessa de Deus. E ele disse: estou morto. Estive morto, mas estou vivo.
Tenho a chave da morte do inferno. Esteve morto, mas está vivo. Mas é esse homem que tu conheces, esse homem chamado Jesus, é quem tem a chave da morte, é quem tem a chave do inferno. Tudo lhe obedece. Não pense que você está com essas dificuldades todas, que Ele não pode te ajudar. Se Ele está aqui no meio de nós, tu crê que Ele está aqui. Ele que tem a chave, e o ponto final é dele. Ele é quem diz sim ou não. Ele manda e tudo lhe obedece. Estive morto, mas estou vivo. Tenho a chave da morte do inferno. E ele continua, queridos, tentando prejudicar o andamento de Deus. Ele fez com que Abraão mentisse a Faraó a respeito da sua esposa. É isso que ele faz. Fica nos tentando para nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Ele fez com que Sara criasse uma animosidade. Fez com que Sara tivesse dúvidas sobre a promessa de Deus, que ela iria ter um filho. É Ele que coloca dúvida nas nossas cabeças, nos nossos íntimos. Mas Deus mandou seu filho, este homem chamado Jesus, que você conhece. É Ele que nos traz a esperança. Fez contenda entre Sara e Agar. Uma contenda terrível entre Sara e Agar, para destruir os propósitos de Deus. Fez Moisés agir com violência quando bateu na rocha. Veja quantas coisas o inimigo tem feito para destruir esses homens de Deus, homens tementes a Deus. Imagine nós, nos dias de hoje, não é tão diferente, amados. Este homem chamado Jesus, ele usou o inimigo, uma mulher dos filisteus, para aprisionar Sansão. Proposta de Deus para nós: certamente o inimigo se atravessa na frente. Levou o rei Davi a cometer adultério. Tentou derrotar Jesus. Tentou derrotar Jesus no deserto. Jesus jejuando, um homem santo, puro. Ele tentou. E ele tenta a mim e a você. Jesus, este homem chamado Jesus, que foi rejeitado, foi tentado, perseguido, ele foi vitorioso. No livro de Mateus, ele diz que ele promete estar conosco. Ele prometeu estar conosco. E ele está conosco realmente nesse momento. Prometeu buscar a sua igreja. Diz que ele vem buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados, assim como a noiva está preparada esperando pelo noivo. Este é o homem chamado Jesus. Foi ele que fez a propiciação dos nossos pecados. Ele que é o intermediador. Ele que é o nosso juiz, o nosso advogado. Ele intercede por nós. O profeta Isaías revela no seu capítulo 43: ainda antes que houvesse dias eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Não há quem possa livrar alguém das mãos do Senhor. E ele diz: agindo eu, quem me impedirá? Ele quer agir nas nossas vidas, não há quem impeça. Mas tem uma condição: é estarmos em busca da face de Cristo, é seguir os seus passos, seguir os seus caminhos. Agindo eu, quem impedirá? Por mais que tente nos impedir a receber a bênção que Deus tem para nós, Ele está agindo.
Ele está cuidando, está dando glórias a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo para nos salvar, para nos ajudar todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para não fugir à regra, amados, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos ajudar a cada dia, nos fortalecer, nos dando coragem para que nós possamos mortificar a nossa carne, para que Jesus Cristo possa nascer cada dia dentro de nós, e que nós possamos receber a sua bênção, receber os seus privilégios a todos os dias. E hoje nós iremos também pedir esse presente ao aniversariante, e continue com sua mão estendida sobre nós. Nós vamos colocar para o aniversariante, porque ele é o nosso intercessor. Só através dele, em nome dele, que o Deus Todo-Poderoso vai nos atender. Nós vamos colocar aqui noite de festa, noite de alegria, noite de confraternização com o aniversariante. Mas o presente que vai nos dar vai ser ele, que nós vamos clamar, nós vamos pedir a ele no nome de Jesus. Queria que enquanto o louvor tocasse, cantasse o hino, você começasse a meditar, começasse a agradecer o nome dele e se preparando para clamar logo em seguida. Vamos fazer isso no nome de Jesus.